o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje começamos um novo capítulo. Estamos no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da nossa querida Carol Dweck. Hoje começamos o capítulo 4, chamado Esportes, o Mindset de um campeão. Bom, gente, então já perceberam, né? Vamos falar sobre esportes, né? Nos esportes, quase todo mundo acredita que existe o quê? Talento nato, né? O atleta que nasce pronto, né? Aquele atleta que se move com facilidade, aquele atleta que nasceu para aquilo, ok? A crença é tão forte nisso que equipes inteiras disputam esses talentos pagando o quê? Fortunas, né? Para conseguir essas pessoas nas suas equipes. Mas o livro, no capítulo 4, ele já começa desmontando esse mito, ok? Através de uma história poderosa, que é a história de Billy Beane. Então vamos para o livro, vamos fazer a leitura, capítulo 4, parte 1. Nós vamos dividir o capítulo 4 em 4 partes, porque ele é extenso, e para os vídeos não ficarem muito longos, e eu preciso falar muito sobre eles, sobre várias partes desses textos com vocês, nós vamos dividir o capítulo 4 em 4 partes. Então, hoje, capítulo 4, parte 1, tá? Esportes, o mindset de um campeão. Então, vamos lá. Nos esportes, todos acreditam em talento, até mesmo ou principalmente os especialistas. Com efeito, a noção de talento nato vem do esporte. Alguém que tem aparência de atleta, se move como um atleta e é um atleta, tudo sem fazer esforço. Tão grande é a crença no talento nato que muitos olheiros ou técnicos vivem tentando encontrá-los e as equipes se rivalizam, pagando somas exorbitantes para consegui-los. Billy Beane era um talento nato. Todos concordavam que ele seria o próximo Babe Ruth. Mas faltava uma coisa a Billy Beane: o mindset de um campeão. Como nos conta Michael Lewis em Moneyball, o homem que mudou o jogo, no segundo ano do ensino médio, ele era o cestinha da equipe de basquete. Jogava de quarterback no time de futebol americano e era o recordista em tacadas no time de beisebol, com a média de mais de 50% em uma das ligas mais competitivas do país. Seu talento era real. Mas, quando as coisas passaram a correr mal, Billy Beane ficou sem saída. Não era simplesmente o fato de que ele não gostava de fracassar. Ele parecia não saber lidar com o fracasso. Porque não gostar de fracassar é geral, né, gente? Ninguém gosta. Agora, é diferente de não saber lidar quando o fracasso vem, né? Tudo piorou quando ele passou das ligas inferiores para superiores nos campeonatos de beisebol. Cada vez que tinha de ocupar a posição de rebatedor, tudo se transformava em pesadelo, em mais uma humilhação. E a cada oportunidade desperdiçada, ele se desesperava. Um olheiro disse: Billy achava que nunca podia falhar quando tentasse tomar uma das bases. Isso lhe diz alguma coisa? Será que Billy tentou resolver os seus problemas de maneira construtiva? Não, claro que não, porque esta é uma história de mindset fixo. O talento natural, ele não requer esforço. Esforço é para os outros, os menos dotados. O talento nato não pede ajuda. Isso seria uma confissão de fraqueza. Em suma, quem tem talento nato não analisa suas deficiências, nem procura livrar-se delas por conselho ou pelo treinamento.
A própria ideia de que tenha deficiências é aterradora. Assim, tão aferrado ao mindset fixo, Billy ficou encurralado. Era prisioneiro de seu enorme talento. Como jogador, ele nunca se recuperou do mindset fixo, mas conseguiu fazê-lo como empresário de esportes imensamente bem-sucedido. Como isso aconteceu? Havia outro jogador que viveu lado a lado com ele e o acompanhou nas ligas inferiores e nas superiores, Lenny Dykstra. Não tinha nenhuma fração dos dotes físicos e da capacidade natural de Billy, mas este o olhava com admiração. O próprio Billy mais tarde afirmou: ele não pensava em fracasso. E eu era o oposto. E prosseguiu: comecei a entender o que era um jogador de beisebol e vi que não era eu, era Lenny. Observando, ouvindo e refletindo, Billy começou a perceber que o mindset era mais importante do que o talento. E não muito depois disso, ao fazer parte de um grupo que procurava introduzir uma maneira completamente nova de buscar jogadores e de gerenciar uma equipe, ele compreendeu que marcar pontos nas corridas até a base, o objetivo essencial do beisebol, tinha muito mais a ver com técnica do que com talento. Armado com esses insights e na função de gerente geral da equipe dos Oakland Athletics, em 2002, Billy levou sua equipe a 103 vitórias naquela temporada, conquistando o campeonato da divisão e quase quebrando o recorde de vitórias consecutivas da Liga Americana. A equipe tinha a folha de pagamento mais reduzida do beisebol. Eles não compravam talento, eles compravam mindset. Agora, a noção de talento nato. Vamos falar sobre isso. Quase como na prestidigitação, esse é o subtítulo. A dotação física não é como os dotes intelectuais. É visível. Tamanho, robustez e agilidade são coisas aparentes. A prática e o treino são também visíveis e produzem resultados visíveis. Você poderia pensar que isso derrubaria o mito do talento nato. Podemos ver Muggsy Bogues jogando basquete na NBA com apenas 1,57 m de altura, ou Doug Flutie, o franzino quarterback que jogou nos Patriots da Nova Inglaterra e nos Chargers de San Diego. Podemos ver Pete Gray, o jogador de beisebol que só tinha um braço e que chegou às divisões superiores. Ben Hogan, um dos maiores golfistas de todos os tempos, era completamente desajeitado. Glenn Cunningham, o grande corredor, tinha as pernas horrivelmente queimadas e danificadas. Larry Bird era muito pouco ágil. Podemos ver atletas de baixa estatura, desajeitados ou até mesmo deficientes que triunfam e espécimes quase divinos que não conseguem. Isso não deveria nos dizer alguma coisa? Os especialistas no boxe confiavam nas medidas do físico, a que chamavam a voz da fita métrica, a fim de identificar um talento nato. Mediam o punho, a envergadura, a expansão do tórax e o peso dos lutadores. Muhammad Ali não preenchia as medidas consideradas ideais. Não era um talento nato. Tinha grande velocidade, mas não possuía o físico, nem a força e os movimentos clássicos de um grande lutador. Na verdade, lutava boxe de forma completamente errada. Não bloqueava os socos do adversário com os braços e os cotovelos. Batia como um amador. Mantinha o queixo exposto. Recuava o torso para escapar ao impacto dos golpes do contendor, o que, segundo José Torres, era como alguém que, no meio dos trilhos, procurasse evitar o impacto de um trem que vinha em sua direção
não passando para um lado ou outro da linha, e sim correndo para trás. Ou seja, ia ser atingido. Sonny Liston, adversário de Ali, possuía realmente um talento nato. Tinha tudo: tamanho, força e experiência. Sua potência era lendária. Era inimaginável que Ali pudesse vencer Sonny Liston. O combate era tão ridículo que na hora da luta, a ocupação na arena estava pela metade. Mas, além da agilidade, o brilho de Ali estava na mente. Estava em seu cérebro e não em sua força muscular. Ele avaliou o adversário e tratou de atacar a sua jugular mental. Não apenas estudou o estilo de luta de Liston, mas também observou cuidadosamente que tipo de pessoa ele era fora do ringue. Eu li todas as entrevistas dele que eu pude. Eu conversei com pessoas que tinham estado com ele ou com quem ele tinha conversado. Eu ficava deitado na cama ligando todos aqueles fios, tentando compreender como funcionava a mente dele. E em seguida, eu usei tudo isso contra ele. Por que Ali parecia ficar doido antes de cada luta? Porque, segundo Torres, ele sabia que um soco que provoca o nocaute é um soco que não se vê de onde vem. Ali disse: Liston precisava acreditar que eu era louco, que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Ele só via minha boca falando e eu queria que ele não visse nada mais. Gente, olha isso, que sacada, né? E aí tem um poeminha, né? Flutuar como borboleta, ferroar como abelha, suas mãos não podem atingir o que os seus olhos não veem. A vitória de Ali contra Liston faz parte dos anais do boxe. Um famoso agente de pugilistas assim refletiu sobre Muhammad Ali. Ele era um paradoxo. Seu desempenho físico no ringue era completamente errado, mas a sua cabeça sempre estava em perfeitas condições de funcionamento. Ele nos mostrava, continuou, com um amplo sorriso no rosto, que as vitórias vêm daqui, e batia na testa com o dedo indicador. Depois, ergueu os punhos fechados, acrescentando, e não daqui. Isso não mudou a opinião das pessoas a respeito da dotação física. Não. Hoje olhamos para Muhammad Ali com os olhos da experiência e vemos o corpo de um grande lutador. Sem dúvida, além de tudo, tinha verve e compunha versos divertidos, mas ainda achamos que sua grandeza estava em seu físico. E não compreendemos por que os especialistas não perceberam essa grandeza logo no começo. Próximo título, Michael Jordan. Michael Jordan tampouco foi um talento nato. Talvez tenha sido o atleta mais dedicado da história do esporte. Todos sabem que ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio e hoje ridicularizamos o técnico que o recusou. Não foi recrutado pela universidade onde queria jogar, a Universidade da Carolina do Norte. Bem, eles foram tolos. Não foi chamado para as 2 primeiras equipes da NBA que poderiam tê-lo convocado. Que erro! Como hoje sabemos que ele foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, achamos que isso deveria ter sido evidente desde o início. Quando olhamos para ele, vemos Michael Jordan. Mas naquele tempo ele era apenas Michael Jordan. Quando foi cortado da equipe na escola, ficou arrasado. A mãe dele conta: eu lhe disse que voltasse lá e que fosse disciplinado. E ele a ouviu. Saía de casa às 6 da manhã para treinar antes das aulas. Na Universidade da Carolina do Norte, trabalhou constantemente para aperfeiçoar as suas fraquezas, o jogo defensivo, o manuseio da bola e os arremessos à cesta. O técnico ficou espantado com a disposição dele de se dedicar com mais empenho do que qualquer outro jogador. Uma vez, depois que a equipe perdeu o último jogo da temporada, Michael foi treinar arremessos à cesta durante horas. Já estava se preparando para o ano seguinte.
Mesmo no auge de seu sucesso e fama, depois que se transformou em um atleta genial, a sua obstinação nos treinos se tornou lendária. John Bach, ex-técnico assistente dos Chicago Bulls, dizia que ele era um gênio que quer sempre melhorar sua genialidade. Para Michael Jordan, o sucesso vem da mente. A solidez mental e o coração são muito mais fortes do que algumas das vantagens físicas que se possam ter. Eu sempre disse isso e sempre acreditei nisso. Mas outras pessoas não. Olham para Michael Jordan e veem a perfeição física que inevitavelmente o levou à grandeza. Próximo título, Baby Ruth. E o que dizer de Baby Ruth? Bem, ele certamente não era um espécime de perfeição física humana. Era um homem de famoso apetite e uma barriga gigantesca, que aparecia por baixo do uniforme de sua equipe, os Yankees. Mas isso não faz dele ainda mais um talento nato? Não era ele alguém que passava a noite se divertindo e no dia seguinte chegava ao seu posto de rebatedor e acertava alguns home runs? Mas Baby tampouco tinha talento nato. No início de sua carreira profissional, ele não era um rebatedor tão excepcional assim. Ele tinha muita força, que vinha de sua entrega total cada vez que girava o taco. Quando acertava, era de tirar o fôlego, mas ele era muito irregular. É verdade que era capaz de consumir quantidades assustadoras de bebida alcoólica e outras tantas de comida. Depois de uma enorme refeição, comia uma torta inteira ou mais de sobremesa. Mas também conseguia se controlar quando precisava. Durante vários invernos, ele se exercitava no período de intervalo da temporada a fim de entrar em forma. De fato, depois da temporada de 1925, quando ele parecia acabado, dedicou-se com todas as forças a recuperar a forma e conseguiu. De 1926 a 1931, o seu índice de acertos com o taco foi de 0,354, com a média de 50 home runs por ano e 155 runs batting. Diz o seu biógrafo Robert Creamer, Baby deu a mais notável demonstração de consistência em acertos que o beisebol jamais viu. Das cinzas de 1925, Baby Ruth subiu como um foguete. Tudo por causa da disciplina. Ele também adorava treinar. De fato, quando foi jogar no time dos Red Sox de Boston, os veteranos reclamaram porque ele queria treinar todos os dias. Ele não era um novato. Ele era novato como arremessador. Quem ele pensava que era querendo treinar com o taco? Certa vez, já no final da sua carreira, ele foi advertido e expulso de um jogo. Isso foi grave, mas também foi barrado dos treinos, e isso realmente o aborreceu. Ty Cobb argumenta que jogar como arremessador ajudou Baby Ruth a desenvolver sua tacada. Porque ser arremessador aperfeiçoaria sua batida. Ele fazia experiências na posição de arremessador, diz Ty. Ninguém se incomoda quando um arremessador perde as 3 jogadas ou manda mal como rebatedor. E por isso ele podia fazer um giro amplo com o corpo. Se ele errasse, não tinha importância. À medida que o tempo passava, ele aprendeu a controlar o giro cada vez mais e a acertar a bola com o taco. Quando se tornou outfielder em tempo integral, ele estava pronto. Mesmo assim, costumamos concordar com o que Stephen Jay Gould chama a opinião comum de que os jogadores de beisebol nada mais são do que montanhas de carne, que exibem com naturalidade e sem esforço o talento com que a natureza os dotou. Bom, a parte 1 do capítulo 4 termina aqui, e aí eu quero falar para vocês alguns pontos.
né? Primeiro vamos falar do Billy Beane, que foi o primeiro exemplo que a Carol usou, né? E ela já chega falando que, segundo todos os especialistas, ele seria o próximo Baby Ruth, né? Ele é do beisebol. Então, fala que no ensino médio ele era o cestinha no basquete, que ele era o quarterback no futebol americano, que ele era recordista no beisebol. Ou seja, ela deixa claro que ele era um talento real, visível e indiscutível, né? Mas faltava uma coisa essencial no Billy, que era o mindset de um campeão, né? O mindset dele era fixo. Então, quando as coisas começaram a dar errado, o Billy entrou em colapso, né? Não porque ele não era capaz, ele era talentoso, mas porque ele não sabia lidar quando a vitória não vinha e, ao contrário, vinha o fracasso, né? Então, cada erro não era um erro, era uma ameaça para a sua identidade de talento nato. Cada falha não era uma falha, era uma humilhação pessoal. Né? Ele acreditava que, se ele fosse realmente talentoso, ele não poderia falhar, nunca. E aí eu te pergunto, isso te soa familiar? Uma pessoa que não pode errar nunca? Né? Acho que bateu em muita gente aí agora, né? Então, esse é o coração do mindset fixo aqui no livro, no esporte e de uma maneira geral na vida, né? Ele tem talento, então ele não pode errar. Ele não tem que fazer esforço, porque esforço é para os menos dotados, né? Ele já tem talento. Pedir ajuda, impossível, porque pedir ajuda é sinal de fraqueza e ele tem talento, ele não precisa de ajuda, né? E reconhecer alguma deficiência é um terror, né? Como assim reconhecer deficiência? Ele tem talento, ele não pode ter deficiência, né? Doeu em muita gente aí agora, né? Vamos continuar. Então, ele estava preso nessa mentalidade. E aí ele se tornou o quê? Prisioneiro do próprio talento. Acabou virando refém, né? O que era para te ajudar acaba te atrapalhando. E aí ela fala de outro jogador que jogava com ele, o Lenny Dykstra, né? O Lenny não tinha talento físico extraordinário, o Lenny não tinha nenhum destaque natural, né? Mas ele tinha uma coisa que era decisiva no jogo, né? Ele tinha uma mente liberta do medo de fracassar. Se fracassasse, fracassou e pronto, né? E aí o próprio Billy admite mais tarde que o Lenny não pensava em fracasso e que ele, o Billy, era o oposto, né? O livro deixa isso claro. E foi ali que o Billy começa a perceber uma coisa que gerou uma revolução na vida dele, né? Que o mindset é mais importante, sim, que o talento. Talento não basta, né? E aí, quando ele levou essa compreensão para trabalhar com gestão esportiva, tudo mudou. Aí ele teve sucesso, né? Aí ele virou gerente de um time, né? Que tinha uma das menores folhas de pagamento do beisebol, certo? E ainda assim, ele levou o time a 103 vitórias, né? Então, ela deixa claro que esse time não comprava talento, não tinha nem dinheiro para comprar talento. Esse time comprava mentalidade, estratégia e técnica. E treinava isso à exaustão, né? Então, eles não venceram porque eles tinham os melhores corpos. Eles venceram porque eles tinham as melhores mentes, portanto, as melhores decisões. Bingo, né? Então, o livro ele vem e amplia ainda mais essa visão, dando vários exemplos. E esses exemplos, eles vão desmontando, né, o mito do talento nato. Fala de Muhammad Ali, do boxe, que não tinha o corpo ideal para lutar. Fala do Michael Jordan, que foi cortado do time da escola, né? E aí fala do Baby Ruth, que não tinha disciplina e se tornou... Não. Ele se tornou a disciplina, poderia dizer isso. Ok? Ele não era disciplinado por natureza, ele se tornou disciplinado.
Não foi a natureza. Ok? E aí eu quero saber o que todos eles tinham em comum. Todos esses exemplos que a Carol Dweck dá tinham em comum. Eles tinham uma mente treinada. Muito mais do que um corpo treinado. Bingo. O bingo do dia. Tá bom? O Muhammad Ali venceu o Sonny Liston. Não com força, mas com estratégia psicológica. Ele estudou o adversário, ele atacou a mente do adversário, ele criou confusão na mente do adversário, criou insegurança e criou medo no adversário. Ele fingiu que era maluco antes da luta começar. E ele queria que o adversário acreditasse que ele era maluco, que ele era louco, né? Michael Jordan, ele treinava quando todo mundo já tinha ido embora, ele continuava treinando. Mesmo no auge da carreira. O livro fala, ele tratava cada treino como se ele ainda precisasse aprender algo. E o Baby Ruth só se tornou consistente quando ele adotou a disciplina, o treino e o autocontrole. Antes ele era muito irregular, o livro fala. Então, a gente tem um padrão aqui que é muito claro, né? Qual é esse padrão? Campeões não são definidos por talento. Não. Campeões são definidos por como eles lidam com um erro, com o esforço e com a evolução. Bingo, né? Pensa aqui comigo. Em que área da sua vida que você ainda acredita que se fosse para dar certo seria fácil? Porque a gente fala muito isso, né? Nossa, ela faz isso de olhos fechados. Então, assim, como eu não consigo, não é para dar certo para mim. Porque se fosse para dar certo seria fácil, né? A gente acha que é fácil para o outro. Onde que o medo de errar, ele está te impedindo de treinar, de insistir e de evoluir? Em que atividade? Você está tentando proteger uma imagem sua ou você está tentando construir uma realidade para você? Porque é diferente uma coisa da outra, né? E se talento não fosse o critério, o que você faria de forma diferente a partir de hoje? Se não existisse mais talento não fosse critério para nada, só esforço, dedicação, disciplina, o que você faria de forma diferente a partir de hoje? Porque aí você estaria em linha de igualdade com todo mundo. Se ninguém tem talento, é só se esforçar, né? Entendam, gente, que o sucesso, ele vem da mente. Ele não vem do corpo, ele não vem das circunstâncias, ele não vem de ter um dom. E no livro Mente de Ouro eu te ensino exatamente isso. Como que você sai de uma mentalidade, de uma performance frágil e constrói uma mente treinada para crescer, para ser constante, para ser próspera. Né? O Mente de Ouro é um manual prático. Ele é direto e ele é aplicável. Ele transforma o medo de errar em um simples aprendizado. Transforma a autossabotagem em disciplina. Transforma um potencial numa realização concreta. E ainda vem com bônus, que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Nele eu te guio em exercícios para fortalecer a sua identidade mental diante de falhas, críticas, desafios, né? É um verdadeiro treino interno, tá? Com exercícios diários curtinhos. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, essa pergunta que eu vou fazer, eu peço que vocês respondam nos comentários, é importante. Para que vocês mesmos raciocinem, pensem na vida de vocês. Em qual área da sua vida você decide parar de depender do talento e começar a treinar a sua mentalidade, se esforçar para acontecer? Qual área da sua vida,
Diz aí pra mim. Pensa aí com você e depois diz aí pra mim, ok? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não espera um dom. Aqui você constrói através da sua mente, né? Porque campeões, eles não nascem prontos. Eles treinam até ficarem prontos. E eles treinam principalmente a cabeça, não somente o corpo. É isso que eu quero que fique claro aqui, né? O talento, ele impressiona no início, mas é a mentalidade que sustenta a vitória no longo prazo. Os campeões, eles não são os que erram menos. Não, os campeões são os que não deixam o erro quando acontece, porque acontece, defini-los. Eu não sou os erros que eu cometi, ok? Então, se você treinar a sua mente, o resto acompanha. A mente comanda, ok? Então, lembrem-se sempre, como sempre eu termino o vídeo com essa frase, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu, e é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você, por você e com você. Se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curte, compartilha. Vem comigo, continua comigo, porque o próximo trecho desse capítulo, ele vai aprofundar ainda mais o que realmente separa quem é bom de quem é ruim, não, de quem é extraordinário. Um beijo grande no coração de vocês.